Boas noites! O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, correligionárias, correligionários, interessados, interessados, público em geral, boa noite, boas noites, é muito bom tê-los novamente aqui, é bom estarmos juntos mais uma vez para o nosso curso livre de política positiva. Estamos agora em nossa 10ª sessão. O curso inicialmente foi previsto para ter 15 sessões, então estamos já terminando os 2 primeiros terços do curso. Na verdade, nós deve ter talvez 16 sessões, não é? Dependendo do desenrolar das exposições. A minha querida amiga Sandra deu muito boa noite. Boa noite. A Sandra e o meu também querido amigo Hernani. Tivemos, antes de começar os comentários, tivemos uma pequena alteração na mise-en-scène, né, aqui no cenário. Eu incluí aqui uma bandeira nacional brasileira com destaque para o Ordem e Progresso. Ali é uma estante, né, e ali a lateral da estante refletia a luz que incide sobre o meu rosto e, enfim, causava um incômodo na visão. E aí eu resolvi pôr ali a bandeira, né, para servir de anteparo. A bandeira é um símbolo adequado, especialmente porque a autoria dela é nossa, né, de um positivista, nosso querido e grande Raimundo Teixeira Mendes. Eu pus em destaque ali o Ordem e Progresso. Ordem e Progresso positivista, né? O amigo Marcelo Pérez, do Chile, não é, que pesquisa os irmãos Lagarrigues, né? Pesquisador da Fundação Johan Henrique Lagarrigue, não é? Dá boa noite. Olá! Não é? E o nosso amigo Luiz Gustavo Mota também dá boa noite. Boa noite, é muito bom tê-los todos juntos aqui. O tema desta exposição, da exposição de hoje, é o início da sociologia dinâmica, não é? Tratando em particular da lei dos 3 estados da inteligência. Mas, antes de tratarmos da lei dos 3 estados, antes de iniciarmos a sociologia dinâmica, vale notarmos uma data, né, que se aproxima. A Fundação Juan Henrique Lagarrigue, comentou o Marcelo Pérez. Então, aí está a indicação. Hoje é dia 10 de maio, daqui a alguns dias será o dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura aqui no Brasil. A abolição da escravatura aconteceu em 1888, não é? Mobilizou a sociedade brasileira inteira, de norte a sul, de leste a oeste, das classes mais altas às classes mais baixas. Foi um esforço coletivo, foi um esforço verdadeiramente coletivo. Era um anseio que mobilizava, né, galvanizava a sociedade brasileira. Havia muitas décadas, né, na independência do Brasil, em 1822, o nosso grande patriarca da independência, José Bonifácio, já dizia que era necessário, absolutamente necessário, era urgente realizar o fim da escravidão total, não é o tráfico negreiro, a abolição mesmo, para incorporar aquela massa de indivíduos à sociedade brasileira, para transformá-los em cidadãos, verdadeiramente cidadãos. Bem, os positivistas participamos ativamente da campanha abolicionista, e entre os positivistas ortodoxos era cláusula pétrea, era proibido ser dono de escravos. Positivista que era dono de escravo era proscrito, era mandado embora dos círculos dos grêmios positivistas, não é? Isso é motivo de honra, de orgulho para nós positivistas. Há muitos comentadores que dizem que os positivistas ficavam brigando entre si e que expulsavam membros das associações positivistas. São pessoas que falam isso de má fé, não é? Logo que a Igreja Positivista do Brasil foi fundada em 1881, aliás, em 11 de maio, amanhã, não é? Também essa é uma outra data, em 11 de maio de 1871,
não é? As pessoas que participavam, que tinham escravos, eram expulsos. Ou libertavam os escravos ou eram expulsos. Bem, isso é motivo de honra. Vale lembrar e notar que após a abolição da escravidão, a data do 13 de maio foi tornada motivo de data de festa, de celebração no Brasil, pela Igreja Positivista do Brasil, não é? Era a celebração da raça negra, simbolizada por Toussaint Louverture. Toussaint Louverture era um ex-escravo haitiano que organizou o levante dos escravos do Haiti e tornou o Haiti a segunda república americana. Era uma república proclamada por negros ex-escravos. E Toussaint foi o grande líder dessa sublevação. Era o general de ébano, não é? E é celebrado pelos positivistas, está no calendário histórico positivista, não é? Está no calendário de celebração anual, não é? Das festas da Igreja Positivista do Brasil. Quando foi proclamada a República aqui no Brasil, em 1889, alguns meses depois foi feito o decreto com os feriados cívicos, não é? Eram uns 10 feriados. Entre esses feriados estava ali todos de caráter cívico, não é? Com uma exceção, que era o Dia dos Mortos, né? Mas enfim, é aceitável porque é o culto aos mortos mesmo, né? Mas entre esses feriados cívicos estava o 13 de maio, e a justificativa para o 13 de maio era a fraternidade dos brasileiros. Então não era a celebração de uma dádiva, a suposta dádiva da monarquia, da princesa Isabel, não era uma afirmação dos brancos contra os negros, não era isso, era a união dos brasileiros, era a fraternidade, era o afeto mútuo, era o respeito que um cidadão brasileiro devia e deve aos outros cidadãos. Era a fraternidade dos brasileiros. Esse belíssimo feriado deixou de existir em 1830, né, por obra de Getúlio Vargas, que preferiu substituí-lo pelo 1º de maio, não é? O 13 de maio era muito marcado pela afirmação dos negros, ele achava que isso era particularista, facciosista, racista, talvez, e aboliu. Já o 13 de maio é uma data universal. Mas é um erro não celebrarmos o 13 de maio. É um erro. Nós precisamos nos lembrar da chaga, da profunda chaga sobre a sociedade brasileira que foi a escravidão, cujos efeitos se mantêm desgraçadamente até hoje. Não é? E vejam, fraternidade dos brasileiros, e o calendário cívico de feriados cívicos brasileiros do início da República foi baseado quase que totalmente nas propostas positivistas. E na Igreja Positivista do Brasil nós celebrávamos, como celebramos o fim da escravidão, dessa chaga, não é? E celebramos a memória do grande Toussaint Louverture, escravo que organizou uma sublevação e tornou o Haiti uma república independente, aqui nas Américas, independente da França em particular, não é? Enfim, um sentido de independência, de autonomia, de fraternidade, de respeito à cidadania, de incorporação aos ex-escravos como cidadãos brasileiros, não é? Eu acho que é importante nós afirmarmos e reafirmarmos a importância do 13 de maio. Bem, dito isso, a Cristiane, minha prima, a Cristiane, que fala lá de Porto Alegre, dá boa noite. Boa noite, Cristiane. E o Jorge Volney, também de Porto Alegre, diz saúde e paz. Saúde e paz. Bem-vindos, não é? Bem, feita essa lembrança do 13 de maio, eu acabei não me lembrando de indicar aqui, mas também temos que pôr o 11 de maio, não é? Fundação da Igreja Positivista do Brasil em 1881, não é? Será celebrada essa data amanhã, não é? Uma data importante. Bem, entrando no tema
desta sessão, né, nós temos aí a sociologia dinâmica. A sociologia dinâmica, ela dá enfim, ela se distingue da sociologia estática, né, que terminamos de ver na semana passada. A sociologia dinâmica de uma maneira muito grosseira, num primeiro momento, nós podemos dizer que é o estudo das sociedades ao longo da história. É isso, é analisar as sociedades, as mudanças sociais cumulativas ao longo da história. Então não é um estudo historiográfico, é um estudo sociológico que leva em consideração a variável tempo, né? Como é que as sociedades se comportam ao longo do tempo. Nas primeiras sessões deste curso, eu apresentei várias características, né, vários pressupostos filosóficos, teóricos do positivismo. Um deles, né, o primeiro que eu citei, foi a historicidade. Bem, a ideia de historicidade se apresenta com toda a clareza, não é, quando nós estudamos a sociologia dinâmica, não é? É por meio da sociologia dinâmica que nós vemos que o ser humano é realmente um ser histórico, não é, por meio do acúmulo de materiais, da cumulatividade do ser humano ao longo do tempo, que o ser humano vai se constituindo e vai se afirmando. Todas as instituições humanas, linguagem, família, governo, religião e propriedade, todas elas surgem a partir do desenvolvimento histórico e vão se afirmando e refinando e melhorando, às vezes piorando, mas enfim, não é? Ao longo do tempo e por causa do acúmulo histórico. O ser humano só se realiza como um ser humano por meio da história, na história. Não é? Então a sociologia dinâmica é realmente importante. Bem, Augusto Comte observa que, por meio de uma abstração da sociologia dinâmica, é que nós temos a sociologia estática. O que isso quer dizer? Quer dizer que as instituições sociais fundamentais revelam-se, apresentam-se ao ser humano ao longo da sociologia dinâmica. Então nós temos o grande espetáculo histórico e ao longo desse espetáculo histórico é que nós temos a afirmação e o desenvolvimento e a apresentação, pura e simplesmente, das instituições sociais fundamentais. Então é a partir do estudo da sociologia dinâmica que nós podemos, por meio de abstrações, não é, retirando variáveis, fazendo recortes mesmo, né, ao longo do tempo, fazendo abstrações, tirando elementos, né, isso que é abstrair, tirando elementos, que nós podemos elaborar a sociologia estática. Então vejam, de um ponto de vista lógico, nós temos a primeira sociologia estática, depois a dinâmica, mas na prática, na prática científica, na prática filosófica, de modo geral, não é? O que nós temos é o inverso. Primeiro nós temos um estudo da história, da historicidade, e a partir daí, por meio de uma abstração, é que nós apreendemos as instituições fundamentais, portanto, a sociologia estática. Não é? A Bruna Biscaia, minha prima, também dá boa noite. Boa noite, não é? Que bom que você está aqui conosco, Bruna. Que bom mesmo. Bem, há duas condições mínimas, né, preliminares, para a sociologia dinâmica. A primeira condição é o próprio desenvolvimento histórico. O ser humano tem que se desenvolver, nós temos que o ser humano tem que se relacionar, as instituições têm que se desenvolver, as coisas têm que existir, não é? A partir do momento em que as coisas acontecem e que as diversas possibilidades
práticas teóricas, filosóficas, afetivas, intelectuais das instituições e de um modo geral, a partir do momento em que as várias possibilidades do ser humano se apresentam, se desenvolvem ao longo da história, somente a partir daí é que nós podemos efetivamente elaborar uma sociologia dinâmica, uma sociologia que considere a história. Então, a primeira condição preliminar para a sociologia dinâmica é o desenvolvimento histórico, antes de mais nada. Então, por exemplo, na Grécia Antiga, a sociologia dinâmica era impossível. Aristóteles, né, o grande Aristóteles, na sua política e em menor proporção na sua ética nicomaqueia, Aristóteles lançou as bases da sociologia estática, não é? Ele apresentou as bases da sociologia estática. Ele não tinha condições de ter uma sociologia dinâmica. Por quê? Porque ele não tinha uma historicidade, ele não tinha um registro histórico ante os seus olhos, por um lado, não é? E por outro lado, ele não tinha o grande espetáculo do desenvolvimento das instituições e do próprio ser humano ao longo do tempo. Não é que na época de Aristóteles o ser humano já não tivesse se desenvolvido muito. Tinha, mas de Aristóteles até hoje o ser humano se desenvolveu incrivelmente mais, não é? E a reflexividade, a capacidade de atenção, de estudo, de entendimento ativo e consciente e racional do que acontece, isso se desenvolveu a partir dos gregos, a partir de Aristóteles e de seus contemporâneos, antecessores e sucessores, não é? Então, apenas nós, ou Augusto Comte, né? Apenas nós, a sociedade moderna, tem um grande espetáculo histórico atrás de si. Apenas a partir desse grande espetáculo histórico é que nós podemos ter uma sociologia dinâmica. Não é? Na época de Aristóteles, não apenas porque não tinha um passado acumulado atrás de si, dos gregos, tinha, mas não era tão denso, não era tão racionalmente, tão explicitamente analisado, não é? Então os gregos não tinham essas concepções, mas eles também tinham uma concepção estática do mundo. Bem, a concepção dinâmica do mundo é própria daquelas sociedades que têm um longo passado atrás de si e que refletem a respeito desse longo passado atrás de si. Bem, essa é a primeira condição. A segunda condição, né, para a sociologia dinâmica é o acúmulo de materiais historiográficos. Não é? É o acúmulo de, vamos lá, como dizia Augusto Comte, é o acúmulo de monografias especializadas. Na época de Aristóteles, nós tínhamos ali 2 ou 3 monografias, 2 ou 3 grandes estudos historiográficos. Né? Eu penso na história de Hesíodo, eu não tenho certeza. Mas, enfim, tem a história da Guerra do Peloponeso, que é um monumento historiográfico escrito por Tucídides, né? Não é que, enfim, não deve nada às melhores monografias historiográficas de hoje em dia, não é? E temos outros relatos históricos também ali da Guerra do Peloponeso, dos conflitos dos gregos com os persas, e assim por diante. Então, nós precisamos, por um lado, do desenvolvimento histórico, e por outro lado, nós precisamos do registro histórico racional, humano, a respeito dos acontecimentos históricos, não é? A Bruna faz uma pergunta. Gustavo, você acha que as filosofias egípcias também têm grande influência sobre a sociedade moderna? Não tem. Não é que nós não possamos aprender coisas importantes, úteis, belas, não é? A respeito dos egípcios ou com os egípcios dos faraós, não é? Essa época dos faraós seria entendida por Augusto Comte como uma das várias teocracias iniciais. O que acontece é que inúmeros outros elementos
decisivos, e decisivos em particular para o Ocidente, surgiram a partir dos egípcios, não é? Muitos historiadores, muitos filósofos argumentam que os gregos, os filósofos gregos, né, desenvolveram suas reflexões a partir de materiais elaborados pela teocracia egípcia, não é? Então saiu do Egito, foi ali para o norte, né, para a bacia do Mar Egeu, não é? Haveria também elementos da Índia, né? Dizem que Pitágoras foi para a Índia, onde aprendeu elementos da sua matemática e assim por diante. Então teria elementos de teocracias egípcia, né, com toda certeza, embora indicado de maneira meio indireta, e talvez também indiana. O que acontece é que, por mais importante que tenham sido as fontes egípcias e talvez indiana do pensamento grego, o pensamento grego se desenvolveu com autonomia, com muita clareza, se desenvolveu com autonomia. Aristóteles tem uma reflexão assombrosa, enorme, né, sobre tudo que se pode pensar, não é? E é uma reflexão autônoma, né? Ele teve elementos, né, de novo, teve elementos que vieram do Egito, mas ele, enfim, a partir daqueles materiais coletados, não é, por Platão, por Sócrates, por Tales de Mileto, por Pitágoras, Aristóteles desenvolveu muito mais. Então ele começou aqui e terminou aqui em cima, não é? Depois vieram os romanos, depois no Ocidente, bem entendido, vieram os romanos, depois a Idade Média e a crise que surge com o fim da Idade Média. Em suma, o que nos separa da teocracia egípcia é muito tempo. Muita coisa se desenvolveu desde o tempo dos faraós. Muita coisa, não é? Então, falar em influência contemporânea da teocracia egípcia é muito difícil, Nós podemos falar com clareza em importância contemporânea do pensamento grego. Não é? Eu cito aqui Aristóteles com facilidade, Arquimedes, Homero, né, os poetas gregos. Já sobre os egípcios é mais difícil, não é? É mais difícil. Mesmo porque, no caso dos egípcios, a sabedoria egípcia era segredo dos sacerdotes. Não por acaso eles criaram os hieróglifos. Os hieróglifos foram elaborados para impedir a difusão do conhecimento, para registrar o conhecimento, mas para mantê-lo restrito à casta sacerdotal, não é? Então fica difícil mesmo, né? Acho que é isso. A Bruna diz: obrigada pela resposta e pela reflexão. De nada, eu espero que tenha sido realmente útil, né? Que tenham sido úteis meus comentários, né? O Jorge comenta: meu confrade Gustavo, existe também filosofia estatística e filosofia dinâmica. Existe algum exemplo em que podemos diferenciar uma e outra? Depende do âmbito em que você está tratando, não é? Há um livro publicado pela editora Zahar, por uma outra editora, enfim, uma editora brasileira, agora esqueci o nome, que é Os 50 Grandes Filósofos, Sociólogos Fundamentais. Aí tem lá um verbete, né, de várias páginas, é um capítulo dedicado a Augusto Comte. A sociologia estática foi traduzida, né, sociologia estatique, foi traduzido como sociologia estatística. Então, um erro de tradução, um erro brutal, assustador, sabe? Dá medo, digo. Ali, né? Enfim, o Jorge comenta, é sociologia estática, não estatística. Pois esse livro, o tradutor, lamentavelmente, cometeu esse erro. Eu entrei em contato com ele, né, por meio da editora, ele disse: puxa, é mesmo um erro muito grande por desatenção. Acontece, né?
Existe algum exemplo em que podemos diferenciar a sociologia ou a filosofia estática da filosofia dinâmica? Sim, não é? Bem, eu vou... tem que prestar atenção a esta sessão e as próximas sessões, né? Essa sessão aqui, os comentários que eu estou fazendo são a título de introdução a algumas ideias fundamentais da sociologia dinâmica, né? O objetivo é diferenciar, é caracterizá-la em si mesma e diferenciá-la, na medida do possível, com a sociologia estática. Mas, de qualquer maneira, à medida que formos apresentando os elementos aqui da sociologia dinâmica, se comparar o que eu exporei na sociologia dinâmica com o que eu expus na sociologia estática, a diferença vai ficar bem clara. Bem clara. Não é? Se for para, de novo, se for para diferenciar por meio de uma palavra, essa palavra é tempo. Não é? Na sociologia dinâmica, nós temos a variável tempo. O tempo passa. Na sociologia estática, não é que o tempo não passa, ele passa, evidentemente passa. Augusto Comte considera as instituições em vários momentos, mas ele não se preocupa com a evolução, com o desenvolvimento histórico dessas instituições, não é? Ok? Então, para responder a sua pergunta, o que eu posso dizer é: aguarde os próximos capítulos, né? Assista a esse capítulo e aguarde os próximos. É isso, né? Bem, como nós estamos aqui falando de desenvolvimento histórico, de acúmulo de monografias historiográficas, aqui é necessário fazer uma diferenciação importante. E é importante em termos acadêmicos, mas em termos intelectuais de uma maneira mais ampla, ela também é importante. A sociologia, e a sociologia dinâmica em particular, não é história. Ela se baseia na historicidade, ela se baseia nos materiais produzidos pela historiografia, né, pela disciplina acadêmica chamada historiografia, né, que passaram a usar essa expressão para serem mais claros, né, no que se referiam, a que se referiam. Mas enfim, o fato é que a sociologia e a sociologia dinâmica em particular não é história. Ela é histórica. Ela afirma a historicidade, mas ela em si mesma não é história. E no que diz respeito à sociologia, à história, à historiografia, se submete à sociologia. Se submete no sentido de que a historiografia produz elementos que servirão de base para a reflexão, para a pesquisa sociológica. Não é? Os historiadores, alguns historiadores odeiam essa observação. Eu acho que não tem problema nenhum, não é? Os historiadores fazem suas pesquisas e, enfim, tem lá suas reflexões. A sociologia é outra coisa, não é? A sociologia dá um passo além, ela não se subordina à história. Ela se baseia na história, mas não se subordina, não é? De novo, uma coisa é a historicidade, outra coisa é a disciplina acadêmica da historiografia. Não é? Essa diferença é fundamental. Para o grande público, isso acaba não fazendo tanta diferença, mas no âmbito de reflexões mais acadêmicas mesmo, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. O Marcelo Pérez, né, nosso amigo chileno, comenta: ordem, progresso, estática e dinâmica. Exatamente. Esses dois temas, né, essa relação entre ordem, progresso e estática e dinâmica, Marcelo, nós comentaremos em outras sessões, não é? Daqui a um mês, né? Então, na quarta sessão a partir de hoje. Porque, enfim, é uma relação correta e é uma discussão necessária, porque aí nós passamos da sociologia mais abstrata e passamos às aplicações concretas dessa reflexão sociológica, né? Mas nós não vamos tratar disso
hoje, não é? O Jorge agradece os comentários, eu que agradeço, né, as dúvidas. O João Machado dá boa noite. Hoje estamos tendo muita participação. É ótimo isso, né? O Gabriel de Henrique comenta que, se não me engano, há o famoso movimento esotérico que tenta abordar filosofias tradicionais como a egípcia e a indiana. Sim, sem dúvida, né? São os tradicionalistas, há os esotéricos, né? São movimentos místicos, entre outros, né? Isso eu acho que você, Gabriel, acho que você está citando a respeito da pergunta que a Bruna fez, né, sobre a influência, sobre a importância contemporânea da teocracia egípcia. Sim, não é? Nós positivistas reconhecemos, valorizamos a contribuição da teocracia egípcia. Há elementos que as teocracias, há coisas que eles têm muito a nos ensinar, muito mesmo, mas entendendo, né, que as teocracias ficaram 3.000 anos atrás, não é? Às vezes mais, e nós temos que viver na nossa época, né? Então é aquela expressão latina, mutatis mutandis. As teocracias têm coisas para nos ensinar, mas nós temos que mudar aquilo que tem que ser mudado, não é? Enfim, esses cuidados metodológicos, que não são secundários, não é? Que nós temos que ter, né, quando estudamos outras épocas, outros lugares, outros povos, de modo geral, né? Bem, o que eu tinha para comentar, o Juliano Paz diz Shalom, Shalom, paz. Muito bem-vindo, Juliano. Como já caracterizamos aqui minimamente a sociologia dinâmica, né? Fizemos aqui algumas diferenças importantes, preliminares, né, para a nossa exposição. Vamos então entrar na discussão, ou em uma discussão específica da sociologia dinâmica, que são as leis dos 3 estados. Quando a gente lê sobre o positivismo, sobre Augusto Comte, em manuais, em resumos de sociologia, de história, de filosofia, sobre, enfim, em manuais, né, que tratam de Augusto Comte, fala-se sempre que existe uma única lei dos 3 estados, mas na verdade são 3. Augusto Comte estabeleceu inicialmente uma, mas com o desenvolvimento de suas pesquisas sociológicas, Augusto Comte percebeu que era necessário passar de uma para 3 leis dos 3 estados, e elas mantêm íntimas relações. O primeiro estado de cada uma das leis relaciona-se o primeiro estado de cada uma das leis relaciona-se com o primeiro estado das outras leis. O segundo estado se relaciona com os outros segundos estados. E os terceiros estados se relacionam com os terceiros estados das outras leis. Então elas mantêm relações entre si. Não é? Então são 3 leis dos 3 estados. A mais famosa é a lei dos 3 estados intelectuais, ou a lei intelectual dos 3 estados. Antes de abordar a lei intelectual dos 3 estados, nós temos que notar que as leis dos 3 estados são leis, não é? São leis descritivas e dinâmicas do ser humano. São leis, são concepções abstratas sobre a dinâmica social do ser humano que relaciona a sucessão de estados ao longo do tempo. Bem, então são leis, elas são descritivas. As leis dos 3 estados descrevem como as coisas funcionam com o ser humano ao longo do tempo. Não é? Então elas descrevem como a dinâmica social ocorre ao longo do tempo. As leis dos 3 estados, elas são princípios fundamentais do positivismo como um todo, não é? São as concepções mães do positivismo. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado.
aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Vejam só. A lei intelectual dos 3 estados foi a primeira, na prática, foi a primeira grande concepção do positivismo. Não é? Augusto Comte elaborou a lei dos 3 estados, formalizou-a em 1822, não é? No seu primeiro grande escrito, o Plano dos Trabalhos Científicos Necessários para Reorganizar a Sociedade. Aliás, em 1822, fará 200 anos neste ano, no mesmo ano que a independência do Brasil. Não é? Então, é uma data importante este ano. Né? Mas, vejam só, de qualquer maneira, embora a lei dos 3 estados, a lei intelectual dos 3 estados, seja a primeira grande concepção do positivismo, embora ela seja um pressuposto geral sobre todas as reflexões do positivismo, percebam que nós podemos tratar do positivismo muito mais, não é? Sem fazer uma referência direta, não é? Sem nos estendermos longamente sobre a lei dos 3 estados, não é? Como é que eu comecei aqui o nosso curso de política positiva? Eu comecei falando dos pressupostos lógicos e filosóficos, falei da historicidade, falei do relativismo e assim por diante. Essas características, elas são características que se afirmam ao longo do positivismo e que constituem, na verdade, a própria lei dos 3 estados. Bem, Augusto Comte, nas suas obras maduras, nas suas obras religiosas, no sistema de política positiva, no apelo aos conservadores, na síntese subjetiva, ele usa a lei dos 3 estados. Ele fala, olha, a tal concepção teológica nós temos que torná-la positiva. Ele usa a lei dos 3 estados. Mas quando ele se refere explicitamente à lei dos 3 estados, ele mais ou menos cita de passagem. Ele quase que não perde tempo tratando da lei dos 3 estados. Ele quase que não perde tempo a respeito dela, ou com ela, né? Esse caráter implícito da lei dos 3 estados é mais ou menos o procedimento que eu também adotei aqui no nosso curso, não é? Não foi por acaso que eu não comecei este curso tratando da lei dos 3 estados. Eu não quis tratar da lei dos 3 estados logo no início. Não quis. Eu preferia abordar outras características. Características que estão implícitas na lei dos 3 estados. Não é? Ou características que são consequências da lei dos 3 estados, não é? Como o conjunto de elementos que nós apresentamos nesses 2 meses e meio já apresentaram uma quantidade enorme de características do positivismo, da política positiva, da análise positiva da realidade da sociedade. Agora fica muito mais fácil apresentar a lei dos 3 estados. Não é? Agora nós podemos, por simplesmente, tratar dela com maior brevidade, sem nos determos muito nela. Isso quer dizer que eu não vou dar grandes exemplos sobre ela, não vou explicá-la em detalhes. Isso não quer dizer que não seja necessário fazer algumas observações mais ou menos secundárias e importantes. Né? Logo veremos quais são essas explicações adicionais. Ainda sobre as leis dos 3 estados. As leis dos 3 estados são leis descritivas, elas descrevem a dinâmica social, elas descrevem como é que as sociedades se desenvolvem ao longo do tempo. Mas, ao mesmo tempo que elas são descritivas, elas têm um caráter, aspas, elas têm um caráter compreensivo. A expressão compreensão no âmbito da sociologia é importante. Por quê? Porque ela se refere é uma expressão
criada e empregada na sociologia metafísica, na metafísica sociológica alemã, não é? A ideia de compreensão pressupõe ou quer dar a entender que o ser humano tem princípios explicativos da realidade. Não é? Nós aprendemos, nós entendemos a realidade por meio de princípios explicativos. Não é? Então, sendo muito breve seria isso a compreensão. Bem, as leis dos três estados, e em particular a lei intelectual dos três estados, descreve a sucessão de princípios compreensivos, princípios de interpretação da realidade. Isso é fundamental. Por quê? Porque isso já indica que a sociologia positiva, não é um mecanicismo, não é uma física aplicada à sociedade. É sociologia. Ela não é mecanicista, ela é sociológica. Ela respeita e afirma a particularidade do ser humano e a particularidade do ser humano em sociedade. São princípios explicativos. Os três estados da lei intelectual dos três estados são princípios de interpretação da realidade. Isso é fundamental. Isso, quando os comentadores, os expositores, os autores de manuais tratam de Augusto Comte, esse aspecto compreensivo e interpretativo, esses autores de manual simplesmente desprezam, são incapazes de perceber esse fato básico, elementar. É o óbvio ululante, é tão óbvio que as pessoas são incapazes de perceber. O Luiz Gustavo Mota comenta: muito bom, meu querido amigo Gustavo. De modo geral, a sociedade precisa conhecer mais o positivismo. Ele pode nos trazer valores e auxiliar no entendimento sobre a real importância do amor. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Nada a acrescentar a esse respeito. Sobre a importância do amor, nós vamos comentar mais adiante, né, mais no final aqui do nosso curso, quando tratarmos propriamente da religião da humanidade, não é? E do papel regulador da vida que ela propõe, não é? E do papel central para o entendimento da realidade que tem o amor. O Gabriel faz uma pequena piada: a lei dos três estados é sólido, líquido e gasoso? Não, não, né? A lei dos três estados, em particular a lei intelectual dos três estados, se refere às interpretações com base na teologia, as interpretações com base na metafísica e as interpretações positivas. São esses os três estados, né? O ser humano passa sucessivamente por esses princípios explicativos, não é, para os vários conceitos, não é? Bem, vejam só. Eu falei aqui que são as leis dos três estados, né? Inicialmente, Augusto Comte concentrou-se nos aspectos intelectuais do ser humano, né? No início da carreira, Augusto Comte era intelectualista mesmo, né? É um motivo de tristeza para nós positivistas, era um motivo de tristeza para o próprio Augusto Comte. Ele dizia isso com todas as letras, né? Ele não dizia que era motivo de tristeza, mas ele se entristecia por ter tido uma carreira, um início de carreira intelectualista. Seria muito difícil, quando não impossível, não ter sido assim. Mas não é porque as coisas foram como tinham que ser que nós deixamos de lamentar isso, né? Nós temos que conhecer a realidade, temos que conhecer os fatos, nem por isso nós deixamos de lamentar os fatos, né? Por mais necessários que eles tenham sido ou que sejam, não é? Bem, como Augusto Comte se concentrou inicialmente nos aspectos intelectuais do ser humano, a primeira lei dos três estados foi uma lei intelectual, não é? A lei clássica dos três estados, não é? Segundo o qual, né, repetindo, toda a concepção humana passa por três concepções, né, por três maneiras de ser entendida.
teológico, metafísico e positivo. Posteriormente, especialmente a partir da sua evolução religiosa, afetiva, do seu aprofundamento, do seu amadurecimento intelectual e moral, Augusto Comte percebeu que apenas uma lei intelectual era insuficiente, que era necessário ter leis dos 3 estados para as outras partes da natureza humana. A natureza humana é tríplice: sentimentos, inteligência e atividade. Apenas a inteligência estava coberta por uma lei dos 3 estados. Então ele elaborou leis dos 3 estados, ele percebeu que era necessário, que era possível termos leis dos 3 estados, dos sentimentos e da atividade. Não é? Então daí nós temos 3 leis dos 3 estados. Cada uma dessas leis correspondente a uma parte da natureza humana, não é? Enfim. Embora evidentemente seja possível estudar sociologicamente os sentimentos, né, no que se refere à lei dos 3 estados dos sentimentos, né, ou da sociabilidade, Augusto Comte afirmava, e isso foi plenamente confirmado pelos fatos, desde que Augusto Comte escreveu, né, a sociologia em si mesma estuda as ideias e as ações práticas. Então estuda as ideias, a inteligência, não é? E estuda também a atividade prática, a economia e a política. Não é? Então, ideias, disputas políticas, questões econômicas, são 3 áreas clássicas da sociologia, dos estudos sociológicos. Os sentimentos são mais e melhor estudados, não na sociologia, embora a sociologia tenha o que dizer a esse respeito, mas os sentimentos são mais e melhor estudados na moral, na ciência fundamental seguinte, superior à sociologia. Então nós temos a natureza humana, não é, com 3 partes. Cada uma dessas partes tem sua lei dos 3 estados, mas deixando de lado essas 3 leis dos 3 estados, o estudo da natureza humana é dividido, não é? Enquanto as atividades práticas e as ideias, né, ficam na sociologia, os sentimentos ficam mais a cabo, né, ou mais a cargo da moral, que é a ciência abstrata seguinte e superior à sociologia. Essa divisão é afirmada com todas as letras nos volumes 2 e 3 do sistema de política positiva, né? Ali nos capítulos que tratam exatamente da sugestão e depois da fundação da disciplina científica chamada moral. Não é? Isso é muito claro. Bem, a lei intelectual dos 3 estados é a lei clássica, por assim dizer, dos 3 estados e tem o seguinte enunciado: toda concepção humana passa por 3 estados: teológico, metafísico e positivo. E essa passagem ela ocorre com uma velocidade proporcional à generalidade dos fenômenos correspondentes. Bem, concepções humanas são as ideias, né? As ideias que explicam por que a caneta cai. Não é? Nós podemos dizer que a caneta cai porque a caneta quer descer, porque a caneta tem vontade e quer descer. Ou então a caneta cai porque há deuses, há vontades externas que forçam a caneta para baixo, que puxam a caneta para baixo. Ou então nós podemos dizer que a caneta cai porque há fluxos, não é, que fazem a caneta descer. Ou nós podemos dizer que a caneta tem uma certa quantidade de matéria, o planeta Terra tem uma certa quantidade de matéria e a matéria atrai a matéria. Então, não é que a caneta caia, mas é que a caneta se aproxima da Terra e a Terra, o planeta, se aproxima um pouquinho da caneta. Não é? Então, as concepções humanas, toda a ideia, toda a forma de explicar a realidade passa
por esses três estados. Augusto Comte afirma, também faz referência à generalidade dos fenômenos. A generalidade aqui é a generalidade objetiva. Quanto mais geral o fenômeno, quanto mais aquela questão se referir a tudo, mais facilmente a marcha da teologia, a positividade acontece. Então, por exemplo, os fenômenos matemáticos, as investigações matemáticas, se referem a tudo que existe. Tudo que existe pode ser medido, pode ser quantificado. Aquilo que não pode ser medido com fita métrica pode ser medido em termos de número. 1, 2, 3, ou primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Não é? Então, a generalidade dos fenômenos, a generalidade objetiva dos fenômenos considerados. Os fenômenos humanos do ser humano individual são os fenômenos mais específicos, né? Ao universo, não é? Aos planetas, ao planeta Terra, aos seres vivos, à sociedade humana e ao indivíduo, o ser humano individualmente. Não é? Então nós temos uma redução cada vez maior de âmbito, é cada vez mais específico. Não é? Ao passar, né, ao reduzir cada vez mais o escopo de estudo, a passagem da teologia para a metafísica, para a positividade, é cada vez mais demorada. Não é? Porque para cada uma dessas passagens, cada uma dessas reduções tem que passar por essa passagem. Então, a matemática tem que se tornar positiva, a astronomia tem que se tornar positiva, a física tem que se tornar positiva, a química tem que se tornar positiva, a biologia tem que se tornar positiva, para então nós termos uma sociologia positiva. E somente depois da sociologia positiva é que nós temos uma moral positiva, um estudo positivo do ser humano individualmente tomado. Bem, então, explicamos aí as concepções, a generalidade dos fenômenos e aproveitamos também para explicar o que é a velocidade proporcional à generalidade dos fenômenos. É a generalidade objetiva dos fenômenos. Há uma generalidade subjetiva também, não é? Há uma generalidade subjetiva. Mas isso não vem ao caso neste momento, porque senão a gente complicaria demais a nossa discussão aqui. De maneira complementar à lei dos três estados, nós temos a lei da classificação das ciências, que indica exatamente qual é a ordem, quais são os fenômenos, né, quais são os tipos de fenômenos que passam por esse processo de positivação. Eu apresentei aqui na minha explicação, é a classificação das ciências, né? Nós temos a matemática, a astronomia, a física, a química, a sociologia, matemática, astronomia, física, química, biologia, sociologia e moral. As 7 ciências abstratas fundamentais, quer dizer, irredutíveis umas às outras. Irredutíveis umas às outras, não é? A matemática é a mais geral, objetivamente, então ela se positiva mais rapidamente. A moral é a mais restrita em termos objetivos, em termos de generalidade. Então, ela é que demorou mais a se tornar positiva. Não é? Então, a lei da classificação das ciências, ela é complementar, ela é explicativa da lei intelectual dos três estados. A classificação das ciências, ela tem essa utilidade imediata de explicar a lei dos três estados. Mas a classificação das ciências tem uma série de utilidades secundárias, uma série de aplicações, não é, no positivismo. Ela tem uma importância lógica, uma importância moral muito grande no positivismo. Nas elaborações propriamente religiosas de Augusto Comte, a classificação das ciências mostram toda a sua utilidade intelectual e moral. Por isso eu não vou tratar desses aspectos agora, nesse momento, senão a gente faz uma digressão muito grande e acaba se perdendo aqui na nossa exposição. Bem,
Nós temos também o conceito de metafísica. Bem, vamos lá. A lei dos três estados estabelece teologia, metafísica e positividade. A teologia é fácil, é o recurso aos deuses, não é? Zeus, Palas Atena, Júpiter, Saturno, Exu, Oxóssi, Horus e assim por diante. Alá, Deus e assim por diante. Não é preciso nos estendermos muito a respeito disso, pelo menos não neste momento. A positividade, né, de maneira muito grosseira, são as leis científicas, é entender as relações entre os fenômenos. Não é? Isso exige toda uma discussão secundária, mas eu não quero entrar nisso agora. Eu quero comentar a metafísica. A metafísica é um problema. Por que é um problema? Porque o que é a metafísica não é bem entendido. Isso por um lado. Por outro lado, há inúmeros empregos da palavra metafísica, empregos corriqueiros, até na universidade, por filósofos, por pensadores, há empregos variados da palavra metafísica que geram confusão sistemática. E, bem, se gera confusão, isso é um problema. A importância da discussão sobre a metafísica é tão grande, que, vejam só, eu tenho isso para mim sempre muito claro. Eu tenho um blog, né, Filosofia Social e Positivismo. Se quiserem visitar, está lá, né? Lá por 2007, 2008, eu escrevi um texto longo de umas 15 ou 20 páginas discutindo o conceito positivista de metafísica. De longe, essa minha postagem sobre o conceito de metafísica é a postagem mais lida do meu blog. Mas não é mais lida porque é uma das mais antigas. O blog foi fundado em 2007. Já são 15 anos aí, né? Não é porque é antigo, ou é antiga a postagem. Ela é importante porque é a mais lida mesmo. Metade das visualizações do meu blog, metade é só para essa postagem sobre a metafísica. Então ela é muito importante. Esse conceito é muito importante. E não é importante para o positivismo em particular, não. Para nós é muito mais importante o conceito de positividade. Não é? Para nós o conceito de metafísica é secundário. É absolutamente secundário. Ele tem uma importância no dia a dia, especialmente na nossa época. Mas o conceito de metafísica para nós positivistas é secundário. É um conceito pequenininho. Não é? Mas ele tem uma importância nas discussões filosóficas atuais. Bem, o que é a metafísica para Augusto Comte? Em primeiro lugar, a metafísica é um conceito, é uma forma de entender a realidade de transição entre a teologia e a positividade. É de transição. Então, ela tem elementos da teologia e tem elementos da positividade. Quando a metafísica ela faz a transição entre a teologia e a positividade, isso significa que nós temos conceitos que são absolutos, e a teologia e a metafísica são absolutistas, não é? Mas com uma preocupação mais positiva, mais científica. Não é? Então nós temos conceitos quase científicos com uma inspiração absolutista. Grosseiramente são conceitos metafísicos, não é? Bem, então o primeiro traço da metafísica é isso, é de transição. Mas, de maneira mais específica, essa transição característica da metafísica se dá porque a metafísica é corrosiva, ela é destrutiva, ela é destruidora. Para usar uma palavra que, não por acaso, é uma palavra extremamente importante na nossa época, a metafísica é crítica. Ela critica, ela destrói, ela desestabiliza. Não é? Então, a metafísica, ela estabelece, ela permite a transição
entre a teologia e a positividade, porque ela critica, ela destrói as elaborações teológicas. Ela é crítica, ela é destruidora, não é? Nas concepções políticas, a metafísica, o caráter destruidor da metafísica é muito fácil. Basta pensarmos no marxismo e no feminismo. O marxismo tem a ideia de luta de classes, de capitalismo. Não é? O capitalismo é um conceito crítico, feito para criticar, para destruir a organização social, não é? Uma certa organização social, e destruir as instituições do governo e da propriedade. O feminismo, copiando descaradamente o marxismo, criou a noção de patriarcado. O patriarcado é uma concepção crítica, serve para destruir relações familiares que as feministas acham ruins. Até certo ponto elas têm lá a sua razão, mas até certo ponto, não é? A inspiração crítica da noção de patriarcado é muito clara. Destrói, né? Serve para afirmar que a família e a sociedade é uma vasta conspiração dos homens, dos machos, para humilhar, explorar, dominar, expropriar sistematicamente, sempre, ao longo de toda a história, as mulheres. Bem, o caráter histórico-sociológico disso é mínimo, né? Isso para supor que tem algum caráter histórico e sociológico, não é? Mas o caráter crítico, destruidor, fica muito claro, fica muito evidente, muito evidente. Então vejam, a metafísica, ela é transição por meio da destruição, né? Da corrosão. Augusto Comte dizia, não é? Em várias passagens ele afirma que a metafísica é a sociologia é a teologia corrompida. Dá para entender assim, não é? É uma corrupção da teologia, não é? É a crítica da teologia. Não se chegou à positividade, ao relativismo, à afirmação da historicidade, da importância das instituições humanas, não é? E mantém-se ainda aquele espírito destruidor, não é? Sempre olhando para o passado, não para o futuro, não é? Bem, mas, de maneira geral, na lei dos três estados, a teologia é transição. Desculpe-me. Na lei dos três estados, a metafísica é transição entre a teologia e a positividade. Bem, mas ela é transição e ela é corrosão dos estados anteriores. Então nós temos metafísicas, nós tivemos metafísicas nas transições de uma teologia para outra, não é? Da astrolatria para o politeísmo, nós tivemos metafísica. Do politeísmo para o monoteísmo, nós tivemos metafísica. Exemplo clássico, né? Pedagógico, de metafísica fazendo a transição do politeísmo para o monoteísmo. Platão era metafísico e ele foi o grande pensador que permitiu a transição no Ocidente do politeísmo greco-romano para o monoteísmo judaico, e o que seria cristão, na verdade, cristão, né? O catolicismo. Não é? Então, a metafísica tem esse caráter geral de transição por meio da corrupção, da crítica, da destruição dos elementos anteriores. Não é? Na formulação clássica da lei dos três estados, a metafísica é a transição da teologia para a positividade. Mas a metafísica também esteve em operação, em ação, entre as fases das teologias. O Gabriel tem uma pergunta. Para Comte, o que é filosofia? Filosofia é uma reflexão sobre a realidade. É uma reflexão sobre a realidade. É uma reflexão geral sobre a realidade.
a filosofia para Augusto Conte tem um sentido muito próximo do de síntese. E nós já vamos ver como a ideia de síntese está muito próxima da ideia de filosofia para Augusto Conte. Nós já vamos chegar lá. Nós já vamos chegar lá. Você vai ver como a sua dúvida vai ser respondida de maneira muito, muito orgânica, né, na nossa discussão. Bem, então vejam, o conceito de metafísica para Augusto Conte é isso, não é? De transição via degradação, via crítica com manutenção do caráter absoluto do pensamento. Então é um conceito secundário, não é que ele seja desprezível, mas não é um conceito fundamental, enorme. De novo, propositivismo não é que a gente não faça a crítica de coisas que têm que ser criticadas, mas o que nos importa muito mais é a positividade, é a afirmação do ser humano e o melhoramento do ser humano, em vez de a gente se fixar pro passado, reclamando dos problemas do passado, e a gente sabe que o passado sempre nos lega inúmeros problemas, nós preferimos ver o passado, ver o que herdamos do passado e vamos olhar para frente o que a gente faz para melhorar daqui para frente. Não é não criticar o passado, é não ficarmos apenas criticando o passado. Não é? A metafísica fica só olhando para o passado, sem olhar para frente. Bem, é para frente que se anda, né? Augusto Conte mudou o enunciado da Lei dos Três Estados ao longo do tempo, né? Por exemplo, antes de falar em teológico, Augusto Conte falava em estado fictício. Antes de falar em metafísica, Augusto Conte falava em estado abstrato. Antes de falar em estado positivo, ele falava em estado científico. Essa mudança de terminologia de fictício, abstrato e científico para teológico, metafísico e positivo foi fundamental. Não é? Uma quantidade enorme de equívocos e problemas e erros e más concepções, não é? Se vinculavam à terminologia anterior, né? De fictício, abstrato e científico, não é? Teológico, metafísico e positivo explica melhor o caráter do positivismo, de modo geral, e evita uma quantidade assustadora de problemas e de equívocos. É um negócio brutal. Por exemplo, dizer que quando Augusto Conte tirou o abstrato e pôs metafísico, ele evidenciou que nós não somos contra as abstrações. Quando ele tirou o fictício e passou para teológico, ele deixou claro que em alguns casos é aceitável usarmos ficções científicas que estimulem nossos sentimentos. A literatura, por exemplo, a arte é fictícia, é ficcional, não é? E daí? Ela tem efeitos positivos, tem efeitos concretos importantes. Bem, a ideia da positivação dos conceitos já era afirmada lá no século XVIII pelo Turgot, não é? Pelo Jacques Robert Turgot, que foi ministro da Fazenda do Luís XVI. Então, essa ideia da positivação dos conceitos era uma ideia que estava em circulação na França, na Europa, de modo geral. Não é? O que Augusto Conte fez foi formalizar, desenvolver muito, não é? E aplicar sistematicamente a ideia da positivação dos conceitos, distinguindo etapas claras, momentos de transição, os mecanismos entre uma e outra, e aplicando essa ideia fundamental sobre o conjunto da realidade humana. É por causa da Lei dos Três Estados, por exemplo, que nós temos uma religião positiva. É por isso que nós não somos contra a religião. Nós somos a favor da ultrapassagem da teologia, não é? Mas nós não somos contra a religião. Nós somos a favor da harmonia mental, moral, social e assim por diante. Somos a favor da religião, não é?
além dessas alterações terminológicas, de fictício para teológico, de abstrato para metafísico, de científico para positivo, Augusto Comte indicou, na época em que escrevia a síntese subjetiva, no final da vida, na prática, infelizmente, Augusto Comte sugeriu que o estado positivo tinha que ser dividido em duas fases. Então a lei dos três estados não seria uma lei dos três estados, seria uma lei dos quatro estados. Ele percebeu o seguinte, que a própria ciência, se for largada a si só, a ciência se torna absoluta, não é? A busca de uma precisão absoluta, a busca incessante de novos conhecimentos, sem outro objetivo além de conhecer mais e 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 mais coisas sem saber para quê. Não é? A acumulação de conhecimentos incessante, assim como a acumulação incessante de riquezas, não é? Então esse produtivismo, esse academicismo, na verdade, acaba sendo uma forma de metafísica científica, é o cientificismo, não é? Então, para distinguir, não é? Por um lado, para evitar, para rejeitar o cientificismo, e por outro lado, para ter clareza de que nós precisamos de um Estado que, embora se baseie na ciência, ultrapasse a ciência, seja maior, mais importante que a ciência, nós precisamos de um estado plenamente positivo. Esse estado plenamente positivo é um estado sintético, é um estado positivo sintético que Augusto Comte chamava de estado sintético, de estado positivo filosófico, em contraposição ao mero estado positivo analítico, que seria o estado meramente científico. Bem, o Gabriel perguntou agora o que seria a filosofia para Augusto Comte. Bem, a filosofia, então, é essa reflexão geral sobre o ser humano e o procedimento, né, de elaboração de concepções humanas gerais. Não é? Quando a gente filosofa, nós elaboramos concepções, nós procuramos ter concepções gerais sobre o ser humano. Não é? Num sentido mais rasteiro, é o processo de reflexão humana, pura e simplesmente. Né? Então veja, Gabriel, respondendo a sua pergunta, né, em particular, Gabriel, o que é filosofia para Augusto Comte? É isso, é a reflexão humana e, em particular, a reflexão sistematizadora da realidade humana. Então é a reflexão sintética por excelência. O Gabriel pergunta ainda, a filosofia está acima da ciência? Então, está. Está antes e está depois da ciência. Está antes porque oferece elementos fundamentais, elementos de base, e está depois e acima também porque a ciência pega os resultados da ciência e elabora uma concepção de mundo. E ao elaborar uma concepção geral de mundo, impõe limites sobre a própria ciência, que é o que o academicismo e o cientificismo é a rejeição desses limites sobre a prática científica impostos pela ciência. Então, a filosofia está acima da ciência? Então, sim, está. Para o positivismo, está com toda clareza mesmo. Bem, para concluirmos essa nossa exposição, uma última observação. E aí eu posso também voltar ao início da carreira de Augusto Comte. A lei dos três estados, né, com esse desenvolvimento, com esse quarto estado, não é, de positividade filosófica superior à positividade analítica e científica, Augusto Comte afirma uma realidade, uma intuição muito mais profunda do positivismo e para o positivismo, uma concepção que eu tenho afirmado desde o início deste nosso curso. O que é realmente fundamental no positivismo é a historicidade, evidentemente, é o humanismo, evidentemente, mas em termos filosóficos é o relativismo. A lei dos três estados
mais que afirmar a transição da teologia para a metafísica para a positividade, a lei dos três estados afirma a transição do absolutismo filosófico para o relativismo filosófico. Essa transição, ela corresponde ao espírito geral do positivismo e ao que está subjacente à lei intelectual dos três estados. Na verdade, não é absolutismo, relativismo, mas é um estado inicial que oscila entre relativismo e absolutismo, é a época do fetichismo, não é? Que é um estado inicial e comum a todos os povos, a toda a humanidade, todos os seres humanos começaram fetichistas, não é? Aí nós temos, por processos lógicos e sociais necessários, nós passamos dessa oscilação entre relativismo e absolutismo para o absolutismo, e aí a grande transição humana, que é a mais difícil, que é a mais complicada, que é a revolução mais profunda do ser humano, é assim que Augusto Comte afirma, não é? Que essa revolução intelectual é a revolução mais profunda, mais difícil do ser humano, é a passagem do absolutismo para o relativismo e para o pleno relativismo. Em última análise, é essa a proposta social, política, intelectual do positivismo. Ufa! Vejam, já são 8h15, né? Esta sessão foi uma sessão bastante divertida, né? Foi bastante interessante, comentamos várias coisas, tivemos muita gente participando, fazendo questões, tirando dúvidas, eu acho que foi bastante interessante. Conseguimos esgotar o assunto na sessão de hoje, o que é ótimo, né? É claro que se fosse necessário nós continuaríamos na sessão seguinte, da semana que vem, não teria problema. Mas se conseguimos esgotar o assunto em uma única sessão, tanto melhor. Então, nessa sessão nós tivemos a introdução da sociologia dinâmica, eu procurei distingui-la, né, minimamente da sociologia estática. Começamos aí pelas leis dos três estados e conseguimos expor, não é, com elementos mínimos, a lei intelectual dos três estados. Não é? Eu acho que foi uma sessão bastante boa. A Sandra comenta, excelente sessão. Que bom que você faz essa avaliação, que bom mesmo. Não é? Eu também tenho essa impressão. Bem, na semana que vem daremos continuidade à exposição sobre a sociologia dinâmica com a segunda lei dos três estados, a lei dos três estados relativa à atividade prática. Não é? Quando eu fiz o esboço aqui do curso, eu propus que seria a discussão sobre guerra e paz. Nós vamos tratar de guerra e paz na próxima sessão. Na verdade, é a passagem dos três estados, das guerras conquistadoras para as guerras defensivas e, enfim, para a atividade pacífica e industrial. E devemos dizer atividade pacífica, industrial e relativa. É isso. Ufa! O Jorge comenta, muito esclarecedora a sua sessão. Meu confrade. Que bom mesmo. É esse o nosso objetivo. É isso, então na semana que vem, dia 17, estaremos de volta reunidos a partir das 19 horas. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Até logo!